Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma treinadora de basquete aplica o seguinte sistema de pontuação em seus treinos de arremesso à cesta. Cada jogadora recebe 5 pontos por arremesso acertado e perde 2 pontos por arremesso errado. Ao fim de 50 arremessos, uma das jogadoras contabilizou 124 pontos. Qual a diferença entre as quantidades de arremessos acertados e errados dessa jogadora? Bom, então essa questão aqui eu vou resolver em dois formatos. Vou resolver primeiramente numa forma mais algébrica, construindo equações e o sistema que essas duas equações formam. E depois eu vou estabelecer a resolução através de um método mais aritmético, um método de troca. Então, primeiro eu vou fazer a armação aqui algébrica, dizendo que a treinadora aplica um sistema de pontuação e cada vez que acerta, 5 pontos. Então, vou colocar aqui, ó, cada acerto ganha 5 pontos. E quando erra a cesta, cada erro, aí existe uma perda de 2 pontos. E diz que essa jogadora, ela fez 50 arremessos e esses 50 arremessos gerou 124 pontos. A pergunta é a diferença entre acertos e erros. Então aqui eu tenho uma espécie de um resumo, ó, do que o problema traz para mim. Cada acerto a jogadora recebe 5 pontos, quando erra perde 2 pontos. Essa jogadora fez 50 arremessos, gerando 124 pontos. A pergunta é a diferença entre o número de acertos e o número de erros. Então, vou fazer o seguinte, ó. O número de acertos, eu vou colocar aqui, ó, acertos, foi numa quantidade de x. Então, vou pôr assim, ó, foram x arremessos certos. Então, foram x acertos desses 50, né? E foram y errados, foram y arremessos errados. Bom, como o total é de 50, eu já sei que x mais y dá 50. O número de acertos com o número de erros fecha o total de arremessos, que é 50. Então, x acertos e y erros. Os acertos dão para mim 5 pontos. Então, cada vez que acerta, ganha 5 pontos. Então, o número de pontos que ela recebeu aqui foi 5 vezes x. Foram x arremessos corretos e cada um deles gerou acerto, gerou 5 pontos. Então, 5 vezes x. E os y's, ou os y arremessos errados, cada um deles gerou uma perda de 2 pontos. Então, tem que fazer aqui, ó, menos 2 vezes o y, porque cada y gerou, ou cada erro gerou uma perda de 2. E entre o ganho e a perda, teve um saldo aí de 124 pontos. Isso aqui gera, então, o meu sistema linear. E eu vou resolver esse sistema, vou usar aqui o método da adição. Está bem simples, né? Vou multiplicar de cima por 2 aqui, ó, para gerar 2y, para fazer o cancelamento de y. Vou multiplicar de cima por 2. E aí eu tenho, fazendo esse produto, 2 vezes x, 2x.
2 vezes y, 2y. 2 vezes 50, 100. A de baixo repete, 5x menos 2y igual a 124. Cancelamento do y, como eu havia previsto, mais 2y com menos 2y. E aí eu tenho aqui, na vertical, fazendo adição, 2x com 5x, eu tenho 7x. 100 com 24 dá 224. E aí a quantidade de x de acertos é 224, divide por 7. Vou fazer aqui no rascunho, 224 por 7, 21. 3 vezes 7, 21, me sobra 1. Baixo 4, 14 por 7, 2, 2 vezes 7, 14, zerou, 32. Então, x aqui, ó, 32. São 32 acertos. E, consequentemente, eu tenho 18 erros, né? Lembra que a soma tem que fechar 50, são 50 arremessos. Se acertou 32, que o x são os acertos, se acertou 32, errou 18. E aí ele pede a diferença entre acertos e erros. Então eu tenho 32 menos 18. 12 menos 8, 4. Se deu aqui, eu tenho 2. 2 menos 1, 1. A diferença é de 14, alternativa B. Então, está aí a resolução através de um processo algébrico, né? A construção de um sistema de equações. Eu posso também fazer uma outra resolução por atribuição e por sistema de troca. Vou te mostrar como que funciona aqui, ó. Eu tenho, de novo, ó, cada acerto são 5 pontos ganhos, vou pôr assim, ó, mais 5, e cada erro dá uma perda de 2, vou pôr assim, menos 2. Lembra que foram 50 arremessos, 50 tentativas. E foram 124 pontos. Bom, então eu vou partir do seguinte raciocínio. Um acerto vale 5 e um erro perde 2, certo? Eu vou estabelecer aqui um chute, uma atribuição de acertos e erros, claro que fecha 50. Então, eu vou supor que eu vou colocar 25 de cada. Então, eu vou atribuir, vou inventar aqui, vou supor que são 25 acertos e 25 erros. Bom, 25 acertos, eu vou fazer 25 vezes 5. 25 vezes 5 pontos. Isso vai me dar 125. 125 pontos. E os erros, bom, 25 erros me dá 25 vezes 2. Lembra, cada erro é uma perda de 2 pontos. Então, 25 vezes 2 dá 50. Então, aqui eu vou perder 50 menos 50. E aí eu fecho aqui, ó, ou eu fecharia aqui 75 pontos. Então, se fosse 25 acertos e 25 erros, eu teria uma pontuação de 75. Eu teria uma pontuação menor do que é na realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar os acertos ou aumentar os erros?
Bom, se eu preciso aumentar a pontuação, porque eu só fiz 75 e tenho que fazer 124, eu tenho que aumentar os acertos. Então, eu preciso, olha só, aumentar os acertos. Claro que automaticamente eu vou diminuir os erros. Bom, então eu vou trocar acertos por erros, eu vou trocar erros por acertos. Então eu tenho que pensar assim, ó, cada troca, quantos pontos são ganhos na realidade quando eu faço troca. Como assim troca? Bom, quando eu troco um erro por um acerto. Então eu vou ter que diminuir os erros e vou ter que aumentar os acertos. Então cada vez que eu tiro um erro e ganho um acerto, quantos pontos eu aumento? Bom, eu ganho 5 e eu deixo de perder 2. Então eu ganho mais 2. Então cada vez que eu troco, eu ganho 7 pontos. Como assim, senhor? Bom, quando eu tenho uma questão errada, um arremesso errado, eu perco 2 pontos. E deixo de ganhar 5, porque ela está errada, eu não ganho aqueles 5 pontos. Mas se eu transformo esse erro em acerto, eu ganho 5 pontos pelo acerto e ganho mais 2 pontos que eu havia perdido. Lembra que quando estava errado, eu estava perdendo 2 pontos. Se esse arremesso se transforma em acerto, eu deixo de perder aqueles 2 que eu estava perdendo e ainda ganho mais 5. Então, cada troca gera para mim 7 pontos a mais. Então, eu vou pensar assim, ó, se eu tenho 124 pontos que eu preciso fazer e eu só fiz 75, eu vou calcular a diferença para ver quanto que está faltando. 4 menos 5 não dá 14, 14 menos 5 é 9. Eu tenho aqui 1 não dá, na CDU ficou 1, 1 não dá, 11, 11 menos 7, 4, 49. Então, eu tenho 49. Cada troca me dá 7 pontos. Então, se eu tenho 49, 49 significa 7 trocas, porque 7 vezes 7, 49. Cada troca me dá 7 pontos a mais. Como faltam 49 pontos, então faltam 7 trocas. 7 vezes 7, 49. Então, se são 7 trocas, o que vai acontecer? Lembra que eu te falei aqui, ó, que tem que diminuir os erros? Então, eu vou fazer 25 menos 7. E eu vou ficar com 18 questões erradas. E aqui 25, eu vou aumentar 7. 25 mais 7, olha só, 32 questões erradas. Que é a resposta que nós obtivemos, lembra? 32 menos 18 me dá uma diferença de 14 pontos, alternativa B. Então, eu também tinha esse processo aritmético aí para definir o resultado desta questão, ok? Então, era isso. Eu espero que essas duas resoluções contribuam nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.